Cuidar dos animais de estimação pode não ser tão simples quanto a gente imagina. Eles precisam de cuidados tanto quanto os seres humanos, porque estão vulneráveis a contrair muitas doenças como qualquer pessoa e precisam de tratamento adequado. E para nos ajudar a cuidar melhor dos nossos bichinhos, estamos recebendo aqui no estúdio o médico veterinário Maurício Prado. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Hoje ele trouxe a Nina, gente. Olha só que gostosura, tá aqui no chão, tranquilona, Veio né? Toda perfumada, cheirosa, tá a arrumada. caráter aí, né, de festa junina, com um chapéuzinho. Uma graça ela. Bom, doutor, vamos lá. Muitas doenças humanas são comuns nos animais, então? Isso mesmo, Vanessa. Os animais, a gente vai enfocar um pouco mais os cachorros e os gatos, eles têm muitas doenças, né, acabam coincidindo com o ser humano. Por exemplo, o câncer de uma forma geral, né, os tumores. A gente vê que é muito comum câncer de mama, né, em cadelas e gatas, né? Os animais hoje em dia estão sendo diagnosticados também com as doenças endócrinas, né, que antigamente passava batido, né, a gente não sabia. Hoje em dia os animais têm, infelizmente, né, tem a diabetes, né, tem as doenças, o hiperadenocorticismo, certo. parte de colesterol, também eles acabam sofrendo com esse... E os sintomas são parecidos com os dos humanos, não? Os sintomas, algumas doenças sim, por exemplo, a diabetes, o animal também toma bastante água, né? Ele acaba... Só que no caso, Acaba mudando a alimentação também, acredito que uma ração específica, né, para cães e gatos diabéticos, né? Problema de hipertensão, né? Os problemas cardíacos, insuficiência renal, certo. Infelizmente eles também estão sujeitos a isso. E a gente vê também casos de AIDS em gatos, né? Aí no caso são só os gatos que podem contrair a AIDS. E a gente vai ver uma reportagem agora sobre AIDS felina, é uma doença preocupante porque não tem cura. A doença é silenciosa e afeta diretamente a parte imunológica dos animais. A AIDS felina é pouco conhecida, porém é muito comum entre os gatos. A doença, que também é conhecida como FIV, atinge cerca de 11% dos gatos no mundo. Ela é bem parecida com o que o humano tem, tá? A gente chama ela de AIDS felina porque ela também causa uma imunodeficiência, né? Como causa no humano, então uma deficiência do sistema imunológico, ela também causa nos gatinhos e por isso essa associação do nome. A AIDS felina não é transmitida aos seres humanos. O contágio acontece só entre os gatos, através da saliva e do sangue. Os animais de rua são os mais propensos a ter a doença por causa das frequentes brigas e arranhaduras que sofrem. A Tice resgatou esses 2 gatos na rua e, ao passar com eles no veterinário, os exames revelaram a doença. A gente acompanha com a ração, eles só comem a hipoalergênica, então tem todo um processo de cuidado especial com eles e de exames especiais que a gente sempre está fazendo para acompanhar a evolução deles e a saúde em si. A AIDS felina é tão preocupante porque não existe cura nem tratamento para a doença, ou seja, não existem vacinas nem medicamentos que resolvam a situação. O gato que tem a doença pode passar a vida toda sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Já em outros casos, ele pode ter febre, aumento de gânglios na garganta e também falta de apetite. Entre as formas de prevenção da doença estão manter o gato fora das ruas, oferecer a ele uma boa alimentação e manter as consultas e vacinas em dia. As pessoas cada vez mais estão tendo gatinhos. E esses gatinhos às vezes vêm de abrigo, é gatinho que a pessoa adotou na rua. Então a gente não tem às vezes um histórico prévio desses gatos, né? Então o que acontece é que às vezes esse animal já vem com a doença, a pessoa acha que ele nem tem a doença e aí assim, se não testar, coloca às vezes com outro gato que ele tem em casa, que é um gato saudável, né? Ou então depois aparece alguma doença secundária, né, por uma baixa de imunidade e a pessoa, se já soubesse da doença, conseguiria ter dado uma qualidade de vida melhor para esse gatinho. É muito ruim, né? A gente viu aí que a AIDS felina não pode ser transmitida para nós humanos, mas existem doenças que podem ser transmitidas dos animais para a gente e da gente para os animais? Isso mesmo, Vanessa. Existem várias doenças, né, que os animais transmitem para o ser humano e vice-versa. Quais, por exemplo? As principais que a gente pode falar, no caso aqui do cachorro e do gato, é a raiva, né? A raiva já é bem clássico, né? Para isso que existe a vacina também, Isso, a né? vacina. Existe a leptospirose, que é aquela doença que o animal se contamina pelo contato com a urina do rato. O animal estando contaminado, e se a gente for também passar a mão nele, ele pode se contaminar também com essa doença. Bom saber. Existem
uma doença chamada esporotricose, que é uma micose que dá na pele do gato. Também a gente pode se contaminar passando a mão no gato. Falando em micose de pele, doutor, o André Cesário mandou uma pergunta para a gente aqui pelo Facebook, que a gente está ao vivo também pelas redes sociais, ele perguntando que o cachorro dele está com falhas no pelo do rabo. O que pode ser? Alguma doença de pele? Essas falhas assim localizadas, a gente teria que fazer uma avaliação, né, mais minuciosa. A princípio, a gente por cima assim pode ser uma dermatite, pode ser uma doença endócrina, como eu tinha citado anteriormente, entendeu? É um dos sintomas, isso. Pode então, ser um acro, uma sarna, por exemplo. Esse sintoma é um negócio meio genérico, não dá pra gente identificar. O ideal várias doenças podem ter essa falha de pelo. Então o ideal, André, é passar aí por uma consulta, né, com um especialista para ver exatamente o que é. Pode ser até estresse, né? A gente ouve falar que os cães perdem o pelo também por estresse, acaba né? tendo esse sintoma na pelagem, você vê também. Acontece isso também. E o tratamento dessas doenças humanas, né, entre aspas, que os animais também têm, como que deve ser? É igual ao nosso? Então, Vanessa, a medicação, os medicamentos em geral, muitas vezes a gente acaba usando o mesmo medicamento que o ser humano usa nos animais. Gente, olha só, a Nina, agora ela deitou aqui, acho que ela vai dormir. Ela está muito zen. Pode isso? Olha, coisa fofa. E o que vai mudar no tratamento, muitas vezes, é a dosagem, né? Certo. A dosagem no ser humano é uma, nos animais é outra. Então, existem medicamentos que podem, sim, serem usados por animais e seres humanos. Isso mesmo. Antibiótico, antifúngico. Muitas vezes o que vai diferenciar mesmo é a dosagem. Por exemplo, no ser humano, o médico acaba diferenciando sendo criança, né? Às vezes adolescente e adulto. Uso pediátrico e adulto. Basicamente é isso. Nos animais não. É calculado pelo peso, pela espécie. Então, pelo porte, o nosso cálculo acaba sendo bem mais complicado do que no ser humano. Entendeu? Mas tem medicamentos que não podem ser usados, né, pelos animais. Você até trouxe alguns aí para a gente mostrar como exemplo, gente, porque é muito perigoso. São medicamentos que todo mundo tem em casa e que aí você acha que o bichinho está com alguma coisa, você vai dar um medicamento nosso. Às vezes isso é proibido, né, em alguns medicamentos. Tem aquele ditado, Vanessa, que fala que a diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes é a dose. Né? Certo. Que uma coisa que serve para o bem, se você mudar a dose, dar uma dose excessiva, pode causar um malefício ou até a morte, né? Certo. Então, a maioria dos remédios, quer dizer, todos os remédios, a gente tem que saber realmente para que você vai usar, quem vai definir isso é o médico veterinário. Certo. Se a pessoa simplesmente, eu tô com uma virose, eu vou dar a minha amoxicilina e vou passar para o cachorro. Não pode. É perigoso, porque você pode... em vez de fazer bem, fazer o mal para o animal, né? Sim, O ideal é procurar um especialista e ver exatamente qual o medicamento e qual a dosagem certa. Dosagem, mas tem esses que são proibidos, né? Queria que você pegasse ele para a gente dar uma olhadinha. Tem alguns remédios, Vanessa, que realmente, independente da dose, ele pode fazer bastante mal para os animais. Esse daqui eu trouxe alguns exemplos dos clássicos que seria proibido, né, para os animais. Que seria o paracetamol. É uma coisinha... Que todo mundo tem em casa, inofensiva, né? sim. Inofensiva, você acha que o animal está com alguma dorzinha, você vai... A gente toma, a criança toma, todo mundo toma sem problema nenhum. Mas no caso dos animais, né, no cachorro e mais ainda no gato, é um remédio que pode causar morte. Olha só, independente se, vou só dar uma gotinha, então... né, eu vou dar uma gotinha para ver se funciona. Então, é um remédio realmente proibido, sem... Tá aí, então fica nem a dica, pense em dar para o seu bichinho. O outro exemplo... o ácido acetilsalicílico, né? Existem outros nomes comerciais e tal, mas também um remédio também que a gente usa, dor de cabeça e tal. Vou dar para ele, pode ser que melhore também, pode causar um problema sério, né? Esses problemas podem ser vômito, pode causar até uma úlcera. Uma úlcera é uma coisa mais séria. E também chegar até a morte, dependendo da dose, né? Tem que tomar cuidado, né? Também o que a gente também é sempre comum nas casas aí da família brasileira, o ibuprofeno, que é um remédio anti-inflamatório para dores musculares, né, dor de cabeça, também que é perigosíssimo, né? Esses que frisando bem, Vanessa, que a gente não pode dar, tá? De jeito nenhum. E assim, você demonstrou só 3, né? Mas são na verdade só 3. Esses são os mais clássicos. Então... Existem outros, inclusive os que a gente usa, que eu falei, o uso tanto no humano como nos animais, também tem que prestar atenção por causa da dose e tal. Esse daqui, independente da dose, ele vai fazer um mal, com certeza. O ideal é sempre procurar aí a ajuda de um veterinário, assim como né? o médico fala para a gente evitar a automedicação,
a gente se automedicar, um remédio que é feito para a gente já é perigoso, a gente se automedicar. Imagina um remédio que não é feito para os animais e você vai dar sem saber a dose, sem saber a frequência, sem saber nada. É isso aí, fico alerta então, gente. Eu conversei com o médico veterinário Maurício Prado e tivemos a presença da Nina aqui também, que está deitadona aqui no meu pé, como se nada estivesse acontecendo. Obrigada, viu, Maurício, pela sua presença. Uma boa tarde para você. Vanessa, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde.